Sejam bem-vindos ao 14º vídeo da série lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. Hoje nós vamos dar meio que continuidade ao assunto do vídeo passado. No vídeo passado, a acusação protestante era em relação ao dogma da Imaculada Conceição de Maria, que, de acordo com eles, esta verdade de fé só começou a existir a partir de 1854. Já foi mostrado que isso não é verdadeiro. Mas também, em 1854, eles fazem um outro ataque relacionado a esse ano. E o ataque é o seguinte: em 1854, a Assunção de Maria ao céu. O Jaime começa a resposta da seguinte maneira: as argumentações bíblicas da Assunção aos céus estão em Gênesis 5, 24, Hebreus 11, 5, 2 Reis 2, verso 11 e 2 Coríntios 12, verso 2 a 4. Na tela, nós temos aí a primeira destas passagens, Gênesis 5, verso 24. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Não vamos comentar ainda. Vamos continuar aqui com as próximas referências bíblicas que ele aponta. A segunda delas é essa. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porque Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. E aqui faz a citação da primeira passagem, Gênesis 5, verso 24. Vamos continuar com a próxima, que está em 2 Reis 2, verso 11. Continuando seu caminho, entretidos a conversar, eis que de um repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. E vamos para a última citação, que está em 2 Coríntios, parágrafo 12, versos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Em primeiro lugar, nós temos que notar a semelhança destas quatro passagens. Uma palavra em especial, que ela é uma palavra muito presente na boca dos protestantes: arrebatado. É claro que a doutrina do arrebatamento, criada pelos protestantes há mais ou menos 100 anos atrás, está completamente errada. A Igreja Católica nunca ensinou um arrebatamento próximo daquilo que algumas denominações explicam, e ainda tem um outro problema, né, que as denominações protestantes divergem entre si de como esse dito arrebatamento ocorreria. Mas aqui há a palavra arrebatamento. E ela está se referindo a alguns personagens da Sagrada Escritura que foram para o céu, inclusive sem passar pela morte. Elias, Enoque, ambos foram levados ao céu. Enoque está lá escrito em Hebreus 11:5 que foi arrebatado. E Enoque não foi visto novamente na terra, ou seja, ele foi para junto de Deus. Lá não fala que ele foi para o Sheol, foi dormir no Sheol. Da mesma maneira que Enoque, da mesma maneira que Elias. Lá não está dizendo que ele foi dormir no Sheol. E da mesma maneira, no Novo Testamento, este homem descrito por São Paulo.
Ele não sabe o nome ou não cita o nome deste homem, mas ele cita a realidade, o que aconteceu com ele, arrebatado ao paraíso. E lá ouviu palavras inefáveis. Percebe? Isso foi ali no verso 1. São Paulo fala que isso foi revelado a ele. Então nós podemos entender que este homem foi arrebatado ao paraíso e lá permaneceu. Ele não dá a entender que o homem foi arrebatado de uma maneira única e exclusivamente espiritual. Ele tem esta dúvida, né? Mas podemos entender que este homem foi arrebatado e foi ao paraíso. E de lá não voltou. Porque não foi o próprio homem quem revelou a São Paulo. Ele diz ali no verso 1 que ele recebeu uma inspiração, uma revelação. Deixa eu voltar aqui nas palavras exatas. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Então ele fala que foi o próprio Senhor que revelou isso a ele. Ou seja, ele não ouviu da boca daquele homem que foi arrebatado. Pera aí, então já são 3 pessoas no céu? Mas e o Sheol? Doutrina protestante, em especial, na boca dos pentecostais e dos adventistas, né? Que tem essa história de Sheol. Um dos motivos deles terem abraçado esta ideia de Sheol, uma ideia teológica judaica, que no próprio Antigo Testamento já foi abandonada, e aqui nestas 4 passagens nós vemos que a própria ideia de Sheol, ela é ridícula. Primeiro, porque a alma não dorme. Segundo, porque todos estes personagens foram arrebatados para a presença de Deus e não para ficar dormindo. Então essa é só a introdução desta explicação, que o Jaime vai aprofundar mais. Agora, por que é preciso fazer toda esta explicação? Porque o protestante, nesta ideia do sola escritura, uma ideia que na sua raiz é errada, como já falamos em outros vídeos, e que a própria escritura não sustenta esta ideia de que toda a revelação, toda a verdade, o papel da igreja, o papel dos sacerdotes, do magistério, da tradição, tudo isso pode ser substituído pela Bíblia. Como os protestantes têm esta ideia errada, então, se você não tiver uma palavra específica escrita na Bíblia, eles ignoram a realidade que está por trás dela, como é o caso do purgatório. Mas também é por conveniência, já que eles aceitam a Santíssima Trindade. A realidade da Santíssima Trindade está na Escritura, mas a expressão Santíssima Trindade não está. Mas eles aceitam. Já o purgatório não, embora a realidade esteja lá expressa, como mostrado nos vídeos anteriores. Então é por conveniência. No caso da Assunção de Maria, entra no mesmo balaio do purgatório. Não está na Bíblia, porque não está descrito exatamente isso lá. Estas palavras exatas não estão lá para me convencer. Mas espera aí, por dedução lógica, vendo o que aconteceu com estes 3 homens, nós podemos, e é o que a igreja nos apresenta, baseado na tradição e na Sagrada Escritura, interpretado, entendido e ensinado pelo magistério, que Nossa Senhora também está nos céus. Mas não é só isso. Como nós falamos no vídeo passado, há a passagem do Apocalipse 12, que deixa muito claro que a mulher que está vestida de sol no paraíso, na visão de São João, é Nossa Senhora. É a igreja de uma maneira metafórica também? Sim, mas porque Nossa Senhora é a primeira católica.
é a católica que não perdeu a fé em momento algum. Aquela que melhor serviu a Deus. Então ela é igreja, é representante da igreja nesta passagem de maneira metafórica, sim. Mas ao mesmo tempo, ela é uma representante objetiva dela mesma, a mãe do Salvador. Porque o menino também é representado objetivamente como nosso Senhor Jesus Cristo. E o dragão é representado objetivamente como Satanás. Então não tem como nesta passagem duas figuras serem representadas como seres objetivos e somente uma como um ser subjetivo. Única e exclusivamente a visão subjetiva da coisa? Não. Nós temos três personagens, três pessoas descritas nesta passagem: Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás. Então, provas bíblicas não faltam. Uma que mostra escancaradamente, que é o caso do Apocalipse, e estas outras 4 que vêm corroborar a possibilidade, sim, de pessoas serem arrebatadas e estarem no céu. Esta história do Sheol, a Bíblia não a ampara em nada. O próprio bom ladrão, nomeado pela tradição da igreja de São Dimas, ao demonstrar uma fé imensa em Jesus Cristo, um respeito profundo, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu então? Olha, eu falei que você ia pro paraíso, mas eu esqueci que na verdade você vai pro Sheol. Dá uma dormidinha ali. Aí quando chegar lá no fim dos tempos eu vou acordar todo mundo. E o Sola Escritura? Cadê o Sola Escritura? É muita retorção mental, é muito malabarismo retórico para tentar esconder o que está escancarado na Sagrada Escritura. Tem coisas de compreensão mais difíceis e mais aprofundadas, claro. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo deixa um magistério amparado pelo Espírito Santo para isso. Mas existem coisas mais fáceis de serem apreendidas. Só que para ir contra a Igreja Católica, para atacar a Igreja Católica, qualquer porrete vale. E, inclusive, fingir que não está enxergando coisas que a Sagrada Escritura mostra escancaradamente. Vamos continuar com a resposta do Jaime. Desde remota época, os autores cristãos julgaram que Maria teve um fim de vida singular. Em seus sermões, professaram a glorificação corporal de Maria, logo após a sua morte. Vamos dar uma paradinha aqui. Aí o protestante vai dizer, ué, mas espera aí. Maria morreu? Se estes outros personagens bíblicos eram pecadores e foram arrebatados, por que ela, que vocês, católicos, chamam de imaculada, teve que morrer? Por um motivo muito simples, porque ela se configurou perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi escolha dela e de Deus. Em especial, claro, em primeiro lugar de Deus. Mas ela quis se configurar perfeitamente ao seu filho, a servidora, a serva perfeita. Se o meu Senhor passou pela morte, eu também devo passar. Então, se nós observarmos isso, ela se configura mais ainda a Deus do que os grandes homens Enoque, Elias e este outro homem citado por São Paulo. Continuemos. Eis uma das versões mais expressivas. Quando se aproximava o fim da vida terrestre de Maria, houve grande agitação na igreja.
Maria soube de antemão que estava para deixar este mundo. Isso é uma citação da tradição da igreja, mas que, conforme já vimos em todas estas partes bíblicas, complementa o que está na Sagrada Escritura. Esta grande importância da tradição, além de ensinar o que está na Sagrada Escritura, complementar com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, coisas que não foram escritas, e as inspirações do Espírito Santo. Não para substituir a Escritura ou para criar novas revelações, mas para complementar e explicar as coisas da revelação, os aspectos da revelação. Ele continua: os apóstolos também foram previamente avisados, de modo que se reuniram em Jerusalém. Quando lá chegaram, Maria já tinha morrido. Abriram seu sepulcro, que se encontrava vazio. Cristo viera buscar a alma de sua Mãe Santíssima, que a arte bizantina representa sob a forma de uma criança enfaixada. A seguir, o corpo da Santa Mãe de Deus, gloriosamente ressuscitado, também foi assumido e levado a se reunir a respectiva alma no céu. Os teólogos procuraram as bases bíblicas para fundamentar tal crença. Eis o que apontam. 1. Maria é dita pelo anjo Gabriel cheia de graça. Esse é quase o nome próprio da Virgem. O anjo não a chama Maria. Lucas 1, verso 28. Isso quer dizer que Maria nunca esteve sujeita ao império do pecado. Em consequência, não podia ficar sob o domínio da morte, que entrou no mundo através do pecado. Romanos 5, verso 12. Sendo assim, é lógico dizer que ela não conheceu a deterioração da sepultura, sendo glorificada não somente em sua alma, mas também em seu corpo. Percebe? Isso não está escrito explicitamente na Bíblia, mas é por dedução lógica que nós chegamos a esta evidência. Nós vemos estes homens que, estes sim, conheceram o pecado, viveram sob o domínio do pecado em graus diferentes, claro, foram santificados por Deus, claro, arrebatados, levados para o céu, claro, mas conheceram o pecado. Nossa Senhora nunca conheceu o pecado. Quer entender melhor? Veja o vídeo anterior. E ela aparece no céu, descrita no Apocalipse. Então toda esta explicação, por mais que não esteja expressa na Bíblia, com estes apontamentos que nós temos na Bíblia, e a tradição, o que a tradição vem explicando, o que foi revelado pelos bispos, pelos santos, corroboram aquilo que está na Sagrada Escritura. E vamos lá. Vamos voltar aqui em uma das passagens. Aqui, exatamente essa. Hebreus 11, verso 5. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Enoque tinha agradado a Deus. Um homem que conheceu o pecado agradou a Deus. Imagine a mãe do próprio Deus. Cheia de graça. Plena de graça no latim. Gratia plena. Não havia espaço algum para o pecado. Como visto no vídeo anterior, lá em Gênesis, haverá ódio entre ti e a serpente, a tua geração e a dela. É ódio, não pode haver amizade em qualquer momento. Então ela tem que ser imaculada, assim como a sua descendência, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se Enoque tinha agradado a Deus e foi arrebatado por isso, imagine Nossa Senhora,
que o agradou muito mais, que se configurou a ele de maneira perfeita. A criatura que mais se configurou a Deus teria um destino pior do que estes homens que, apesar de toda a sua grandeza, toda a graça recebida por Deus, ainda assim são menores do que Nossa Senhora em graça, em configuração a Deus. Ela teria um destino pior do que o deles? Não faz sentido, porque Deus é justo. Isso prova que a mulher do Apocalipse 12 é Nossa Senhora, porque Deus é justo. E o destino de Nossa Senhora tinha que ser no mínimo igual a destes homens que foram arrebatados. O Jaime continua. No tópico 2. A carne da mãe e a carne do filho são uma só. Ora, Maria é a mãe de Jesus, que foi glorificado em corpo e alma após ter morrido. Consequentemente, deve ter tocado a Maria a mesma sorte gloriosa que tocou a seu divino filho. A mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada em corpo e alma. É a imagem e o começo da consumação da igreja, que só estará plena no futuro. Assim também brilha aqui na terra como sinal de esperança segura e de conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. 2 Pedro 3, verso 10. Então é isso. Ele está aqui explicando aquilo que eu também falei. E aqui é muito importante frisar o que ele fala. A carne do filho é a carne da mãe. Toda e qualquer outra criatura teve a participação de um homem e de uma mulher na composição de seu DNA e nas suas características físicas. Nosso Senhor Jesus Cristo não. A parte biológica dele veio toda de Maria. Há um vídeo do professor Olavo falando contra o protestantismo, em que ele vai responder a ataques que ele recebeu de protestantes por ter escrito um artigo que mostra o básico da lógica, a biologia básica. E é exatamente sobre isso que ele fala. Jesus nasceu de um óvulo de Maria. O Espírito Santo fecunda um óvulo e não um nada. É isso que ele fala. A partir daí, ele traça os seus argumentos. E foi xingado por vários e vários protestantes. Mas, gente, isso é uma questão de lógica básica. O Espírito Santo não tem corpo. Então, toda a parte física de nosso Senhor Jesus Cristo veio de Nossa Senhora. E de uma árvore má não pode vir fruto bom, como dito na Escritura. Por isso, Nossa Senhora foi preservada do pecado, foi salva por antecipação. Estando ela na plenitude da graça de Deus, como Enoque, que foi arrebatado, ele tinha agradado a Deus, ela agradou muito mais. Percebe? Isso aqui não foi criado pela igreja em 1854, como esse protestante acusa. Não. Em 1854, isso até pode ter sido declarado de maneira mais enfática, ou de uma maneira mais oficial. Mas a fé da igreja sempre esteve lá. A fé de que Maria foi assunta aos céus sempre esteve lá. E aqui é muito bom frisar.
Nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus por conta própria. Porque Ele é Deus. Ele elevou a si mesmo. Nossa Senhora foi assunta aos céus. Ela foi levada por Ele, da mesma maneira que Enoque e Elias foram arrebatados ou levados a Deus. Então esse é mais um ataque feito pelos protestantes, simplesmente para atacar a Igreja Católica. É também uma daquelas coisas em que é preciso se aprofundar mais, um pouco mais no estudo, para conseguir rebater estes ataques protestantes, sim. Mas não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, como eu disse também no vídeo anterior. Se você for uma pessoa honesta, que quer buscar a verdade de fato, vai ver que toda essa argumentação é lógica. Não são grandes fundamentações filosófico-teológicas, não. É claro, houve todo um trabalho do magistério, dos santos, para chegar até essa dedução. Claro, eu não estou colocando aqui o trabalho deles como um trabalho fácil. Mas estando este trabalho montado, este trabalho do magistério da igreja, de nos ensinar, de nos instruir também neste ponto da Assunção de Maria, é muito fácil de nós entendermos. Que é algo crido por todos os cristãos desde o início, presente nas Sagradas Escrituras, e por ela fundamentada, reforçada pelo magistério e por ele ensinada. Trazida por este magistério pela tradição. Então Nossa Senhora está nos céus. E reforço novamente, adote-a, ou peça para que ela o adote como filho, porque ela é mãe da igreja. Da igreja inteira, cabeça e corpo. Porque não tem como uma pessoa ser mãe ou pai só de uma cabeça ou só de um corpo. A igreja é cabeça e corpo. E Nossa Senhora é mãe da igreja plenamente, completamente. E como mãe, roga e intercede por nós. Peça para que ela o adote como mãe. Comece a pedir a intercessão de Nossa Senhora, em especial na busca da verdade e na conversão. Ela não nega aquilo que nós pedimos com reta intenção. E pedir a verdade, para descobrir a verdade, é se configurar a Cristo, porque Ele é a verdade. Você vai acabar chegando na Igreja Católica Apostólica Romana. Esqueça os preconceitos contra a Igreja Católica e veja toda a beleza. Toda a beleza que ela traz, que sempre defendeu. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe para o vídeo alcançar mais pessoas. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.